Bom dia, meu irmão. Eu gostaria de te convidar nessa manhã para nós darmos início a uma série de 5 vídeos devocionais que eles vão tratar a respeito de um assunto muito interessante. Eu creio que você vai gostar de participar dessa jornada. E nós temos inicialmente uma proposta que é auxiliar ao acolhido do Desafio Ebenezer no processo de libertação do uso de substâncias que causam dependência. Ao mesmo tempo, incentivar na recuperação da autoestima e controle dos rumos da sua própria vida. Ok? Nesse sentido, nós vamos adiantar aqui qual seria o tema desses 5 vídeos. O primeiro nós estamos iniciando nesse dia. E os vídeos eles vão tratar dos seguintes assuntos. Primeiro, quem determina o seu destino? Tá bom? Você vai pensar um pouquinho a respeito disso. Nós vamos te ajudar a desenvolver esse tema. O segundo vai tratar sobre o fundo do poço. O que fazer quando chegar nesse lugar ou nesse momento chamado fundo do poço? Terceiro, quanto tempo leva para ser nova criatura? Será que é assim no estalar de dedos ou ele leva algum tempo? A gente vai conversar sobre isso. O quarto, ele vai falar sobre a questão da recaída, Se recair, o que fazer? Acabou? Desiste? Vou falar sobre isso também. E no quinto e último vídeo, nós vamos abordar o tema já sou livre. E agora? O que fazer? Tá bom? Então venha conosco e vamos seguir adiante nessa caminhada, tá bom? Eu gostaria inicialmente, seguindo o primeiro tema, sobre quem determina o seu destino, pensar um pouquinho a respeito de alguns pensamentos filosóficos, que alguns pensadores aí já se debateram com relação a esse tema. A própria filosofia estuda essas perguntinhas básicas que passam pela cabeça do ser humano há muitos anos, há muitos séculos atrás. Alguém já parou para pensar a respeito disso. Então, por exemplo, alguém já pensou, quem somos nós, o ser humano, Ele se faz a si mesmo essa pergunta: quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde vamos? Qual o propósito da vida, se é que ele existe? Porque para algumas pessoas que não param para pensar nessas questões, eles podem dizer assim: não, a vida não me interessa, o importante é viver, o que me importa é o dia de hoje. O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer amanhã, não interessa, o importante é o dia de hoje. Mas se você tiver um pouquinho de responsabilidade com a sua própria vida, em algum momento da vida, você vai pensar: não, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Quem me colocou aqui? O que existe? Para onde eu vou? O que é o mundo? Até onde? O que significa tempo? O que significa passado, presente, futuro? Onde é que eu estou inserido em toda essa problemática de viver? Então, quando você coloca essas questões, você vai ver que existe sim um propósito para a vida do ser humano, para a vida do homem. E é sobre isso, sobre esse ponto, que nós estamos começando a discutir nessa manhã, tá bom? Falando um pouquinho a respeito da neurociência. O que é isso, neurociência? Então, há outros também estudiosos, não mais na área da filosofia, agora já falando sobre a ciência mesmo, neurociência. Alguém disse que existe um sistema de recompensa no cérebro humano. Quem falou isso foi um cientista chamado Diel.
em 2019, ele escreveu sobre isso, que diz que o cérebro funciona com um sistema de recompensa e que esse sistema ele serve como uma forma de pagamento prazeroso pela dor. Ou seja, todo ser humano sofre, todo ser humano sente dor, sente fome. E no momento em que o ser humano sente dor, a primeira coisa que você tem é o seguinte: eu preciso me livrar dessa dor, eu preciso me libertar dessa coisa que está me atrapalhando, está me perturbando, né? Então você percebe que quando você está com sede, você bebe água, e essa água ela funciona como um alívio, né, para aquela dor que você sente, que é a sede. Da mesma forma, quando você está com fome, você recebe um alimento, né, uma comida, e essa comida tem a capacidade de trazer alívio para a sua dor, que é a fome. Então você comeu, a dor vai embora, aquilo faz você se sentir bem. Então é isso que os cientistas chamam de sistema de recompensa. Você estava sentindo uma dor, você recebeu alguma coisa que lhe trouxe prazer e lhe fez cessar aquela dor, né? Então a ciência ela vai dizer que o cérebro humano tem esse sistema de recompensa. Mas eu quero te fazer relembrar aqui a respeito de uma passagem bíblica que fala, que já vai responder, eu acredito que isso já vai responder aquelas velhas questões filosóficas, né, de onde estamos, para onde vamos, quem somos nós, tá? O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, vai nos deixar bem claro que o ser humano e o homem, ele não nasceu para ser dominado. Ele não nasceu para ser escravo da dor, escravo do sofrimento. Não, ele não nasceu para isso. Na verdade, o homem ele foi criado por Deus, tá? Então esse é o nosso Criador, esse é o responsável por nos trazer à existência, nos colocar nesse mundo. Quem fez isso foi Deus, e ele fez isso da seguinte forma, né? Ele criou o homem inicialmente, o homem e a mulher, né? E eles foram pais da primeira criança, do primeiro homem do segundo homem, né, que foi colocado no mundo. O primeiro homem foi Adão e Eva, né? E eles, a partir desse casal, eles começaram a produzir, se reproduzir e povoar a terra. E a partir daí, todos os que nasceram de Adão e Eva, eles nasceram com um propósito, tá? Porque todo o restante da criação já existia. O último a ser criado foi justamente o homem. E quando Deus cria o homem, ele faz isso, coloca a existência do homem com um propósito. Qual propósito é esse? Está lá em Gênesis 1:28. Você vai dominar sobre os peixes, sobre as ervas, você vai dominar. Ou seja, a finalidade, o propósito da existência do homem não é ser dominado, mas é dominar sobre todo o restante da criação. Não é que o homem foi criado para dominar outro homem, não. O homem é a obra-prima da criação de Deus e ele foi criado para dominar sobre o restante da natureza, tá? Então, esse é o propósito da vida e da existência do ser humano, do homem, dominar sobre o restante da natureza, tá? Quando o homem caiu, estava lá no Jardim do Éden, né? E o homem desobedeceu a Deus, e nós chamamos a esse processo de queda, tá? O homem ele recebe algumas as consequências dessa queda, e a grande consequência, a maior consequência dessa queda é que o homem passa a ter responsabilidade
sobre a sua própria vida. Você pensa comigo uma coisa, digamos que você se lembra daquele período em que o homem estava lá no Jardim do Éden, né, dominando sobre todas as coisas, né, o homem via lá um animal e Deus disse, dá nome para esse animal, e ele dava nome, ele cuidava de tudo, cuidava do jardim, cuidava dos animais, ele não precisava comer, porque tudo o que ele precisava, Deus supria diretamente as suas necessidades. Mas a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, tá, e comeu do fruto que era proibido, o único fruto que ele não podia comer, foi exatamente isso que o homem fez, portanto desobedeceu a Deus. A consequência disso é que o homem, a partir da sua desobediência, ele passou a ser responsável pela sua própria vida, e com isso todos os homens passaram a ser responsáveis pela sua própria vida. Então eu não posso mais chegar aqui nessa terra, chegar aqui nesse mundo e dizer, não, eu não quero ser responsável pela minha vida. Não, você não tem essa opção, você não tem esse direito. Tá? Toda criança, quando nasce, ela tem ajuda, né, dos seus pais para que ela viva até um determinado momento, até uma determinada idade, mas a partir daí, né, não são os pais que são responsáveis pela criança, é o próprio ser, né? Sou eu mesmo que passo a ser responsável pela minha vida, pela minha existência. Tá? E diz assim, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, deixa eu ler aqui com os irmãos, eu também pegar aqui minha Bíblia, diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, e porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então é isso que diz a Bíblia, né? Do suor do teu rosto. Não vem ao caso que o homem, em algum momento, ele venha, sentiu fome, tá? Então estou com fome agora. Eu vou me aproveitar do trabalho de outro homem, de um semelhante meu, que ele trabalhou, ele derramou do seu suor, e você diga assim, não, você tem que me dar comida aí porque eu estou com fome. Sim, eu sei que você está com fome, mas para que você satisfaça a sua fome é necessário que você trabalhe também. Tá? Nós não temos o direito de, como justificativa porque eu estou com fome, alguém tem obrigação de suprir a minha fome. Não, não é outro homem que tem que trabalhar para sustentar a minha fome. Não, se eu estou com fome, eu preciso trabalhar. A Bíblia diz do suor do teu rosto, e não é do suor do rosto do teu irmão, não, é do suor do meu rosto. Ou seja, a queda nos trouxe uma ideia de responsabilidade. Eu sou responsável, não era assim no início, mas agora, a partir do momento da minha desobediência, eu passo a ser responsável para suprir as minhas necessidades. Então eu vou ter que derramar do suor do meu rosto para alimentar a minha fome. Então percebam a diferença, percebam a evolução dessa situação, desse problema. Não foi sempre assim. Nem sempre o homem precisou ter que trabalhar para suprir as suas necessidades, mas a partir da desobediência, a partir da queda, o homem ele precisou derramar do suor do seu rosto para suprir as suas necessidades. Tá? Mas nesse mundo em que nós vivemos, digamos assim, nesse mundo cruel, existem muitas fábulas, existem muitas mentiras, existe muita coisa que o mundo, ou mesmo que a filosofia, as novidades, ou eu posso dizer assim, o inimigo da nossa alma, nós temos um inimigo, existem muitas coisas que nos contam, e existem muitas coisas que são confortáveis para nós concordar. Tá? Por exemplo, eu já falei aqui, a grande mentira e a grande... existem coisas que se falam, mentiras que se repetem muitas vezes,
e que é confortável para nós, não, eu vou ficar por aqui mesmo porque aqui é confortável. Tá? Então, uma grande mentira que existe é o seguinte: não, se você está com fome, alguém precisa ser responsável por isso. Não é você o responsável. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Tá? Porque se eu estou com fome, sim, isso é fato, eu estou com fome. Mas isso não quer dizer que alguém tem que ser o responsável. Não. O primeiro problema, digamos assim, a primeira tentação que nós temos é dizer o seguinte: não, eu fui colocado aqui nesse mundo. Não fui eu que pedi para nascer, não fui eu que pedi para viver. Então nós procuramos um culpado, né, um responsável por isso. O primeiro culpado que nós encontramos é o seguinte: a minha mãe. Foi ela. Foi a minha mãe, juntamente com meu pai, que me colocaram nesse mundo. Portanto, eles são os culpados de eu estar vivo, de eu existir. Mas dá para você me acompanhar aqui no raciocínio? Se a minha mãe e o meu pai podem ser considerados culpados por eu existir, aí eu te pergunto o seguinte: quem seria o culpado então pela vida ou pela existência da sua mãe e do seu pai? Porque afinal de contas, eles também não pediram para nascer. Significa que se eles estão vivos e se eles te fizeram existir também, é porque alguém também os colocou no mundo. E aí a gente vai seguir, né, essa cadeia, essa corrente aí, vai dizer, o seu pai e sua mãe também vão dizer assim: não, mas eu também não sou culpado, alguém me colocou nesse mundo. E o pai do seu pai e o pai da sua mãe também poderiam dizer a mesma coisa: não, eu também não sou culpado por ser colocado nesse mundo, alguém me colocou nesse mundo. E aí a gente vai seguindo essa corrente aí até nós chegarmos no primeiro homem, na primeira mulher. Ou seja, então o culpado de tudo isso foi o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Nós vamos cair nesse casal novamente. Tá? E eles vão dizer assim: mas então eu sou culpado de tudo? Sim. Você é culpado por quê? Porque vocês são o casal que deram luz ao primeiro filho, né, à primeira filha, ao primeiro ser humano, né, depois de Adão e Eva. Mas eles existiram, esse casal existiu, e eles, sim, não foram, não nasceram da mão de homem nenhum, nem de mulher nenhuma. Eles foram formados por Deus, eles foram criados por Deus. E essa é que é a questão, que no início o homem não precisava trabalhar. O homem não precisava ser responsável pela sua própria existência, porque Deus cuidava deles. Mas o problema foi que esse homem, depois de ser criado, ele desobedeceu, ele fez a única coisa que ele não podia fazer, que era desobedecer a Deus. E é justamente a consequência disso é que trouxe responsabilidade não apenas para Adão e Eva, mas para todos os seus descendentes, e aí nos inclui. É nesse momento que nós estamos incluídos. Tá? A partir do momento em que eu saí das mãos e da proteção de Deus, agora eu passo a ser responsável pela minha existência. Eu quero que você pense nisso, meu irmão, porque isso é a chave para você entender de vez que a partir de agora, a partir desse momento que você entendeu isso, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? De comer do suor do meu próprio rosto. Ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que gerar para poder ter prazer, para poder sanar as minhas fomes, as minhas sedes, as minhas dores. Eu preciso ser responsável pela minha vida. Tá? Então não é simplesmente dizer assim: não, alguém é o culpado. Não interessa quem é o culpado, o importante é que eu sou responsável pela minha vida. Então aí responde a essa nossa primeira pergunta e esse nosso primeiro tema, né, da nossa conversa de hoje. Né? Quem determina o meu destino? Na verdade, quem determina o meu destino sou eu mesmo.
eu preciso assumir a responsabilidade e o controle pela minha vida. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Esquecendo de todas as mentiras que me contaram até hoje, todas as mentiras que me disseram até hoje, de que outra pessoa é culpada, outra pessoa é responsável, outra pessoa tem que trabalhar. Não, a verdade é o que liberta. Está escrito lá em João, capítulo 8, 32. E a verdade se chama Cristo, Jesus Cristo. Você só vai ter liberdade para seguir o rumo da sua vida a partir do momento em que você conhecer a verdade. Que verdade é essa? Jesus. Falo com todas as letras, a verdade que liberta chama-se Jesus. E ele vai te conduzir a assumir a responsabilidade pela sua vida a partir de hoje. Tá bom? Tudo isso que eu estou falando aqui, ele segue um cronograma. Nós vamos, a partir da semana que vem, continuar nesse tema e nós vamos falar sobre o próximo assunto, que vai ser o fundo do poço. Eu peço a você que me acompanhe e que não desista, tá? Nós vamos chegar ao final dessa jornada, você vai ver que vai ser muito bom, vai ser muito interessante. Que Deus te abençoe. Um bom dia para você.